Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo desta quarta-feira e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva para ajudar no nosso crescimento. Aperte aí nesse botãozinho que está escrito inscrever-se para fazer com que o nosso canal chegue aos 68 mil inscritos. E para isso precisamos aí da sua ajuda, da sua inscrição. Além disso, aqui embaixo também deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação desse vídeo, colocar uma meta de 2.000 likes e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Iremos falar sobre treinador. Hoje, pela parte da manhã, tivemos a informação que o Fábio Carille, ex-Corinthians, ex-Atlético Paranaense, ex-Santos, vem ganhando força nos bastidores de São Januário. Falar também sobre Alex Teixeira, uma expectativa muito grande para a estreia do jogador que será neste próximo domingo contra a equipe da Chapecoense em São Januário. E falar também, inclusive, sobre essa partida entre Vasco e Chapecoense, porque novamente houve disputa pelo Maracanã entre Vasco e Flamengo e o presidente do rival, Rodolfo Landim, se posicionou sobre esse longo processo que vem acontecendo entre as partes se tratando do estádio Mário Filho. O que o presidente do Flamengo falou, vocês vão ficar sabendo aqui no Fala Gigante. Tranquilo, rapaziada? O segundo vídeo do dia. Fiquem ligados até o final do vídeo também, para que vocês não percam absolutamente nada do que está acontecendo no nosso Gigante da Colina. Tranquilo? Mas vamos que vamos. Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui falando sobre notícia boa para aqueles que são adeptos à SAF, ou seja, para aqueles que são favoráveis à Sociedade Anônima do Futebol no Gigante da Colina, porque hoje às 7h30 da noite o Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama estará se reunindo para recomendar ou não a venda de 70% da SAF do Vasco para a empresa norte-americana 777 Partners. Só para lembrar a todos vocês, essa reunião estará sendo transmitida pela Vasco TV às 7h30 da noite. Não perca, uma reunião importante aí que irá definir o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas também é importante de se lembrar, esta reunião não irá vender o Vasco. Ainda não, é apenas uma reunião em que os conselheiros do Clube de Regatas Vasco da Gama estarão se reunindo para dar um parecer favorável ou não ao sócio, do Vasco da Gama. No caso, esse parecer não tem aí o direito de votar na venda do clube. A venda do clube estará sendo votada na Assembleia Geral, mas esse parecer, é claro, determina para os sócios, segundo ali a leitura do contrato, o parecer inclusive dado por parte do Conselho da SAF, para saber qual será aí, segundo a opinião dos conselheiros do clube, a melhor opção para que aconteça lá na GE, que será realizada muito provavelmente sem ser nesse próximo final de semana, o outro, dia 7 de agosto. Tranquilo, rapaziada? Então, fiquem ligados aí, 7h30 na Vasco TV, teremos a reunião no Conselho Deliberativo. Agora falar sobre Alex Teixeira, porque continua sendo uma notícia boa para você, torcedor vascaíno. Alex Teixeira, que foi apresentado oficialmente através de uma entrevista coletiva na última segunda, terça-feira, antes da partida contra o Ituano, teve a sua apresentação para o torcedor vascaíno em São Januário, mas ainda não entrando em campo. Participou de toda a semana passada dos treinamentos que aconteceram no CT Moacir Barbosa, vem participando também dos treinamentos que acontecem nessa semana sob o comando do Emílio Faro. Quinta-feira não participa da partida contra a equipe do CRB em São Januário, mas domingo o Alex Teixeira estará presente dentro de campo. Cria das categorias de base, fará sua reestreia com a camisa do Gigante da Colina. Por enquanto, ele ainda não está regularizado. Isso é sim um fator de preocupação para o torcedor e também para a diretoria vascaína. Lembrando que nessa última semana o Vasco acabou entrando no transfer ban devido a uma dívida entre Vasco e o treinador português Ricardo Sapinto, avaliada no valor de R$1.400.000. O Vasco já pagou essa dívida, mas ainda aguarda a FIFA tirar o Clube de Regatas Vasco da Gama dessa punição. Tem um tempinho ainda, né,
de atraso, no caso do pagamento, para a saída da punição, para a saída do transfer ban. A expectativa é que o Vasco possa ficar regularizado também na FIFA para regularizar atletas amanhã, nesta próxima quinta-feira, e fazer, no caso, que o Alex Teixeira possa estar livre para jogar neste próximo domingo contra a equipe da Chape. E, inclusive, muitos torcedores estão na dúvida: será que o Alex Teixeira vai jogar bola? Será que depois de 2 meses sem entrar em campo, numa forma física que não é a ideal, passar por futebol, né? Ligas como do Japão, ligas como da China, ligas como da Turquia. Será que ele vai render no futebol brasileiro? E pelo menos o que ele vem demonstrando nos treinos é que tem muita bola para entregar. Tá passando aí algumas imagens para vocês do Alex Teixeira nesses treinamentos das últimas semanas. E sinceramente, o Alex Teixeira tá deitando nos treinamentos do Vasco da Gama. Ele tem intercalado treinos em meio período e também em 2 turnos e vem sendo, inclusive submetido a carga maior do que o restante do elenco para chegar a um auge físico mais rápido, né? Já que ficou 2 meses sem treinar profissionalmente. A programação, como a gente acabou de trazer para vocês, visa que no domingo ele já até mesmo comece jogando entre os titulares. Para você, torcedor que quer saber, ele deve entrar no lugar do Gabriel Peck. O Vasco deve ser formado do seu meio para frente, com Yuri Lara, André Santos, Nenê, Alex Teixeira caindo pelo lado esquerdo do campo, local onde ele gosta de atuar, Figueiredo caindo pelo lado direito e o Raniel ou o Getúlio sendo o centroavante da equipe. É dessa maneira, desse jeito, que o Vasco da Gama deve jogar com a presença do Alex Teixeira em campo. E aí, torcedor, se anima com o jogador? Vai dar certo com a camisa do Vasco da Gama nessa segunda passagem? Retornando, reestreando e a 5 jogos de completar 100 partidas com o Gigante da Colina? Tá na expectativa? Deixa aí nos comentários, porque sinceramente eu estou muito. É um jogador que tem outro nível e na Série B do Campeonato Brasileiro acredita-se que ele irá deitar com a camisa do Gigante da Colina. E agora, né, antes de a gente falar sobre Rodolfo Landim, que eu tenho certeza que é um assunto que você quer ouvir, o que o presidente do Flamengo falou sobre o Vasco utilizar o Maraca, quero rapidamente falar sobre o novo treinador do nosso Gigante da Colina para você. Que o Vasco está à procura de um novo técnico. Tem calma com relação ao trabalho do Emílio Faro. Vai deixar o atual técnico interino treinar a equipe durante essa semana, estar no comando do Vasco da Gama para essa próxima quinta-feira contra a equipe do CRB em São Januário e também nesse próximo domingo contra a equipe da Chapecoense. O grande motivo, né, também para esclarecer, para que isso aconteça, é o intervalo de jogos que o Vasco terá após enfrentar a equipe da Chape. O Vasco enfrenta a Chapecoense nesse domingo, dia 31 de julho, e irá enfrentar a Ponte Preta apenas no dia 9 de agosto, ou seja, quase 10 dias de intervalo entre as 2 partidas. Então o planejamento do Vasco deixa o Emílio Faro treinar a equipe durante essa semana, estará na beirada de campo quinta, estará na beirada de campo no domingo, e na próxima semana, assim que acabar a partida da Chapecoense, a expectativa é que o novo treinador já possa estar definido e treine o Vasco durante um período de 8, 9 dias, coloque a sua ideia de jogo e já enfrente a equipe da Ponte Preta com uma equipe treinada, com o Vasco treinado já no modelo de jogo do seu novo treinador. Então é por isso que o Vasco não trouxe aí já um nome para essas 2 próximas partidas e está segurando com o Emílio Faro no comando, até porque confia muito no treinador interino, membro da comissão permanente. Mas, como eu disse, o Vasco segue no mercado. Carlos Brasil ganhou carta branca, ganhou mais um voto de confiança por parte da diretoria para mapear o mercado atrás de um novo treinador. O Vasco espera amadurecer essa ideia até o final de semana, quer realmente que chegue um treinador com um nível mais alto. Pessoas de dentro do clube têm esse desejo, né, de que o próximo treinador já venha não apenas para 2022, mas como também para 2023, para fazer um trabalho a longo prazo, e tudo isso está sendo analisado junto à empresa norte-americana 777 Partners. E nessa manhã de quarta-feira, um novo nome surgiu, um nome que já vinha ganhando força nos bastidores, mas que realmente aumentou aí a sua força, se é assim que eu posso falar, nesta quarta-feira de manhã. É o nome do Fábio Carilli, ex-Corinthians, ex-Santos e ex-Atlético Paranaense, inclusive campeão brasileiro com a equipe paulista no ano de 2017. Internamente ele ganhou muita força entre os dirigentes, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Atualmente ele tem clube, ele comanda o Vivaren Nagasaki,
do Japão. E pelo seu clube no Japão atualmente, ele está vivo aí na disputa pelo título da D-League 2, que no caso é a segunda divisão do campeonato japonês. A equipe está na 5ª posição e hoje está se classificando para os playoffs do acesso. No caso, lá no Japão, os 5 primeiros colocados da segunda divisão disputam aí o acesso e automaticamente também o título da competição. Hoje o Fábio Carille está conseguindo levar a sua equipe a esse acesso, a conquista inclusive quase do título, então tá com moral no seu atual clube. A negociação inclusive é considerada complexa por causa disso, porque vem muito bem no clube japonês, tem um contrato aí longo, tem um contrato com questões salariais altas, uma multa rescisória que hoje chega ao valor de 10,7 milhões de reais. Foi contratado há pouco tempo pelo clube japonês, ele chegou aí no Viva Nagasaki no mês de junho, ou seja, mês passado ainda. Então tudo isso influencia negativamente para uma chegada do Fábio Carille, mas é um nome que tem força entre os dirigentes do Gigante da Colina. O Fábio Carille está atento ao mercado do futebol brasileiro, tem um desejo sim de retornar ao futebol, pois sabe que terá mais nome atuando em um clube aqui do Brasil do que atuando em um clube do Japão, mas nesse primeiro momento não faz parte dos planos do treinador regressar ao Brasil. É um contrato de risco, no caso o que o Vasco hoje oferece para os treinadores, porque foi como eu venho falando para vocês nos meus últimos vídeos, aliás, é como eu venho falando para vocês nos meus últimos vídeos. O próximo treinador que assinar um contrato com o Vasco até o final de 2022 é uma situação muito complicada, porque se levar o Vasco ao acesso não é mais que obrigação, e se não subir o Vasco, poderá acabar de vez com a sua carreira. Então é um contrato muito arriscado hoje assinar com o Vasco da Gama até o final de 2022, e o Carille pode estar passando aí por isso, até mesmo por essa dúvida, se aceita o projeto da 777, que é um projeto muito bom, se permanece no Japão. É um nome que ganha muita força nos bastidores de São Januário, mas, volto a repetir, ganha força. Assim como o Carille hoje tem força, e como eu venho falando nos meus últimos vídeos, Renato Gaúcho também tem, o Odair Hellmann também tem, o Vojvoda também tem, o Guto Ferreira também tem. Muitos nomes estão sendo analisados, muitos nomes ganham força, mas o Vasco ainda não fez proposta, ainda não definiu quem será o novo treinador para o restante da temporada. Eu vou sempre informar para vocês quais são os nomes que estão surgindo dentro da diretoria aqui no meu canal. E quando realmente tiver um nome que vai fechar, eu também vou trazer para vocês esclarecer. Como eu coloquei lá no vídeo pela parte da manhã, hoje o Odair Hellmann é o nome principal, mas tudo isso pode vir a mudar nos próximos dias. Para que você sempre fique ligado e não perca nada, se ligue aqui no canal do Gigante. Você acha que o Fábio Carille seria um bom nome? Deixe aí nos comentários. E agora, para finalizar o vídeo, rapidamente falar sobre Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, porque ontem ele concedeu aí uma entrevista após uma reunião que aconteceu na CBF, onde o presidente confirmou o interesse na construção de um estádio do Flamengo na área do gasômetro, aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano até mesmo no centro da cidade do Rio de Janeiro. E durante a reunião, após a reunião, perdão, ele foi perguntado sobre o interesse do Vasco em utilizar o Maracanã. Porque lembra-se, o Flamengo, nesses últimos dias, em nome do consórcio, negou novamente o pedido do Clube de Regatas Vasco da Gama de atuar no Maracanã neste próximo domingo. E o Landim utilizou a mesma desculpa de sempre. O gramado, não pode usar o gramado 2 dias seguidos, não pode prejudicar o gramado. Então, novamente, o torcedor vascaíno vai ter que ouvir desculpas por parte do Clube de Regatas Vasco da Gama, do Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, por parte da utilização do Maracanã sobre a desculpa do gramado. E o Landim disse o seguinte, abre aspas, isso não é comigo, é com o consórcio do Maracanã. Nos ouve a respeito desse assunto. O consórcio do Maracanã nos ouve a respeito desse assunto. Nós já conversamos ontem sobre eu e o Mário, junto com o consórcio Maracanã. Nós temos uma posição técnica muito clara. Nós recebemos relatórios técnicos que comprovam que quando você tem 2 jogos seguidos, um dia após o outro, isso estraga profundamente o gramado. Foi por causa de ter 2 jogos seguidos que recomendaram que tirássemos nossos jogos. E naquela época, nós não conseguimos tirar jogos imediatamente. Já tínhamos vendido ingressos, mas assim que nós pudemos, paramos com os jogos no Maracanã por 10 dias para poder recuperar o gramado. Nós temos um princípio técnico, inclusive por orientação dos agrônomos que cuidam do Maracanã, que é altamente danoso para o gramado ter 2 jogos seguidos. E essa foi a razão pela qual disseram ontem para nós que iriam na resposta
ao Vasco negar esse pleito, porém abrindo a possibilidade para o Vasco jogar outros jogos. Se não me engano, o Vasco tem jogos de 31 de agosto contra o Guarani, nós não teríamos jogo no meio da semana no Maracanã e nós já abrimos para o Vasco. Eventualmente vamos ter que avaliar a evolução do Flamengo e Fluminense em Copa do Brasil brasileiro. Se o Flamengo e o Fluminense deixarem de jogar no Maracanã, certamente aquele meio de semana vai estar aberto para o Vasco jogar. Nosso objetivo não é impedir o Vasco de jogar, mas como concessionários, nós gostaríamos de ter prioridade de jogar no campo em que somos concessionários. Ele finalizou ao ser perguntado, sobre o Vasco acionar a justiça, dizendo, abre aspas, isso não é comigo, não sou responsável. O Vasco vai fazer o que ele quiser. Fecha aspas. Então, só 2 pontos antes de finalizar o vídeo. O primeiro, ele falou que é ruim pro gramado do Maracanã jogar 2 jogos seguidos, mas pediu a CBF para que o Flamengo jogasse o jogo de volta em casa. A CBF alegou que seria prejudicial ao gramado e o Flamengo disse que não teria problema. Poderia jogar na quarta-feira e o Fluminense jogar na quinta. Ou seja, já cai por terra esse argumento realizado ontem pelo presidente Rodolfo Landim do rival. E sobre também como ele disse aqui, os jogos ali oferecidos para o Vasco no Maracanã. Sim, o Flamengo ofereceu 3 jogos. Sport, Grêmio e Bahia. 3 jogos que o Vasco não é mandante, é visitante. Ou seja, 3 jogos que são impossíveis de o Vasco mandar no Maracanã. Uma forma, com todo respeito, parece até mesmo de deboche por parte do rival com relação ao Vasco. Porque orientar o Vasco a jogar 3 jogos em que não há possibilidade de jogar é brincadeira. Então é assim que eu termino o vídeo. É isso que eu tenho que falar. O Landim se posicionou mais uma vez, realmente falando que não tem problema, mas parece sim que há um problema hoje grande entre o consórcio Fluminense, Flamengo contra o Vasco da Gama, e aquela frase, é contra todos e contra todos, esse é o Vasco, sempre foi assim e nunca deixará de ser. A gente fica por aqui porque o vídeo já se prolongou demais e amanhã, aliás, hoje ainda às 7 horas da noite, retornaremos com mais um vídeo pra vocês. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.